Olá, Daniele Caetano, psicóloga. Hoje eu vou falar para vocês sobre medo e diferenciar da fobia de direção. Trabalho com fobia de direção há mais de 15 anos, tenho um curso online, faço mentoria com pessoas que têm a fobia, também faço mentorias para psicólogos que querem trabalhar com esse tipo de público, né? Então é um grande prazer de estar aqui conversando com vocês. Bom, o que é o medo? O medo é uma reação tanto emocional quanto física que a gente tem para o nosso corpo nos proteger, né, de algo que ele acredita ser perigoso. Então é normal a gente sentir medo, né? A gente precisa do medo para a gente poder lidar com as situações difíceis e perigosas da vida. Então o medo ele gera reações, né, emocionais, de pensamentos negativos, como também ele desencadeia sensações que vai promover a liberação de cortisol no organismo, né, para a gente fugir daquilo que a gente teme. Então, às vezes a gente sente tremedeira, taquicardia, transpiração excessiva, o pensamento ele fica acelerado, então a pessoa se paralisa, né? Então, isso é o medo. É normal a gente ter medo de morrer, né, que é o medo que as pessoas mais têm, medo do que as pessoas pensam sobre a gente, que também é um medo que as pessoas sentem muito. E o que é a diferença da pessoa que tem medo de dirigir para a pessoa que tem uma fobia de direção? Antes de falar de fobia de direção, eu vou contextualizar o que é uma fobia. Fobia é uma reação exagerada a um evento específico, ou seja, um medo muito intenso em relação a algo, a uma situação, um objeto. Né? Tem pessoas que têm, por exemplo, fobia de entrar no elevador, tem pessoas que têm fobia de lugares fechados, fobia de inseto, de aranha, né? E tem pessoas que têm a fobia de direção. E a fobia, ela é muito ruim porque ela paralisa a nossa vida, principalmente naquilo que a gente precisa de enfrentar. A fobia de direção, ela impede a pessoa de enfrentar o carro sozinha. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas que tem esse problema não tem uma dificuldade com habilidade, elas têm uma dificuldade de enfrentar o carro no dia a dia, elas não pegam o carro, sabe? Às vezes tem gente que vai até que pega o carro com um acompanhante do lado, mas sozinha elas não têm coragem. Então, por trás desse medo intenso, tem muitos pensamentos exagerados, né? Que vai errar, que vai acontecer alguma coisa, vai sair como previsto, né? Tem medo do que as pessoas pensam, do que as pessoas vão achar, acha que vai bater o carro a todo momento, acha que vai atropelar alguém, acha que vai morrer. Então, assim, é um medo desproporcional à realidade. E muitas pessoas que têm a fobia de direção acham que apenas com aulas práticas vão voltar a dirigir. Gente, a experiência que eu tenho, né, é a seguinte: todo mundo que começa a dirigir geralmente sente um pouquinho de medo, é normal, né? A gente tem que ter um pouco de medo, até porque o trânsito, ele exige isso. A gente está colocando a nossa vida ali dentro do carro em risco, a vida do outro, né? É um objeto que movimenta, tem velocidade, então a gente tem que ter cuidado, né? Mas não adianta uma pessoa que tem essa fobia, esse medo exagerado, pegar somente a aula prática, porque o problema dela não é a questão da habilidade, e sim a questão emocional que está por trás da habilidade, né? Então, muitas chegam até o consultório querendo somente a aula, aula, aula. E eu já tive, para vocês terem noção, pacientes que já pegaram mais de 60, 100 aulas práticas. Então, o problema não era a aula, né? Porque elas buscam uma perfeição que não existe, né? Acha que não tem que errar de jeito nenhum quando estiver dirigindo. E a gente erra todo dia no trânsito, é normal, né? Então, essa é a diferença da pessoa que tem medo para a pessoa que tem fobia. Quando a gente está começando a dirigir, a gente vai ter um pouco de medo, mas a gente vai enfrentar esse medo e vai automaticamente desenvolver a habilidade e vai dirigir sozinho. E já a pessoa que tem a fobia, ela não consegue enfrentar o carro sozinha, ela paralisa. Então, às vezes, ela tem a habilidade e não enfrenta, ou então, às vezes, ela nem tem habilidade porque ela nem se permitiu enfrentar. Tá? Mas a boa notícia é que a gente consegue resolver esse problema, né? E a gente sabe que o carro hoje ele é um sinônimo de liberdade, do ir e vir, né? Ele facilita a nossa vida. Então, muitas pessoas têm veículos, têm condições de ter carro e não dirigem. Então, se você tem esse problema, eu acho muito válido você
alcançar esse sonho, alcançar esse objetivo, porque é uma conquista que não vai só ajudar você a voltar a dirigir, que é o seu objetivo principal, mas muito mais do que isso, melhorar outros aspectos que estão por trás das pessoas que têm fobia de direção, que é o perfeccionismo exagerado, a ansiedade generalizada, que muitas têm, às vezes algum trauma que a pessoa passou, né? Então, assim, trabalhar a autoestima, né? A autoconfiança, a autorresponsabilidade. Então, eu convido você, se você se identificou com esses aspectos, para buscar uma ajuda, né? Vou deixar aqui embaixo o link do meu curso, o link do Instagram. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, eu estou à disposição e eu convido vocês também para poder curtir aqui o canal, acionar o sininho, né? Toda semana eu vou estar postando conteúdos a respeito de fobia de direção e eu espero muito poder ajudar vocês. Meu muito obrigada.